Entre o final da década de 70 e o começo da década de 80, um assassino andava pelas ruas de Londres para encontrar suas vítimas e as levar para sua casa. Alguns deles eram garotos de programas, outros estavam apenas interessados em conhecer gente nova e se divertir. Também tinha aqueles que eram abandonados pelos seus familiares e tentavam sobreviver nas ruas como podiam. Mas todas as vítimas eram homens que foram convidados à casa do assassino e nunca mais saíram de lá. Foram cerca de 15 homens que morreram em suas mãos. Conheça agora o caso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Eu sou a Giovanna e hoje eu trouxe um caso muito bizarro sobre um serial killer chamado Dennis Nielsen. Já no comecinho, curte o vídeo, se inscreve no meu canal para você não se esquecer, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Dennis Andrew Nielsen, conhecido também como o Necrófilo de Londres, foi um homem de origem escocesa e norueguesa que nasceu em 23 de novembro de 1945, em Aberdeenshire, na Escócia, mas que passou boa parte da sua vida em Londres, e foi lá que ele matou todas as suas vítimas. Ele era assumidamente gay e dizia que por isso tinha tido uma infância muito difícil com as outras crianças em que ele convivia. Ele havia descoberto desde novo que ele era gay e chegou a tentar reprimir muito dos seus sentimentos por medo de ser atacado ou menosprezado. Por isso ele era uma criança muito reservada na sua infância e ele era um menino sozinho que quase não falava nada. Apesar da sua mãe, chamada Elizabeth Duty White, concordar que ele era um menino recluso, ela discorda que ele tenha tido uma infância difícil ou ruim. Mas o Dennis Nielsen dizia, anos mais tarde, que a sua mãe mentia sobre isso. Ele dizia que ela não queria acreditar na verdade que estava bem na frente dela. O seu pai, chamado Olav Magnus, que era um soldado norueguês, e sua mãe Elizabeth se divorciaram quando o Dennis era ainda muito novo. O Olav era um homem alcoólatra que tinha escolhido se casar com a Elizabeth sem pensar muito, então ele não era apaixonado por ela, nunca foi, na verdade, ele casou mais por conveniência. E como ele era muito mais preocupado com a profissão dele do que com a família dele, até mesmo com os seus próprios filhos, ele e a Elizabeth se divorciaram em 1948, quando o Dennis tinha apenas 3 anos de idade. Eles tinham 3 filhos juntos e o mais velho se chamava Olav Jr. O filho do meio era o Dennis Nielsen e a caçula era Sylvia Nielsen. Depois do divórcio, a Elizabeth e seus 3 filhos continuaram morando na casa dos pais da Elizabeth, enquanto o Olav foi morar em um outro lugar. E a partir disso, ele passou a não dar mais atenção aos seus filhos. Então, eles foram abandonados pelo pai após o divórcio. Morando com seus avós, chamados Andrew e Lily White, o Dennis, com 5 anos de idade nessa época, criou uma relação muito próxima com seu avô. Ele gostava de fazer longas caminhadas e participar das pescas que o pai da Elizabeth fazia com as crianças. Mas o Andrew já era um homem muito doente nessa época e em 1951 ele teve um ataque cardíaco e faleceu aos 62 anos de idade, deixando para trás seus netos e também a sua esposa Lily. De toda a família, o mais afetado com a morte do Andrew foi o Dennis. O Dennis dizia que o seu avô era o seu verdadeiro grande herói. A Elizabeth percebeu que depois da morte do pai dela, alguma coisa tinha mudado no Dennis. A partir disso, ele passou a rejeitar todo tipo de afeto que os seus parentes e familiares davam para ele, mas já o Dennis, ele dizia que era mentira aquilo, que era tudo ao contrário. Ele dizia que ele era um menino que ninguém notava na família e que toda a atenção dos seus familiares era voltados aos seus irmãos. O melhor relacionamento que o Dennis tinha era com a sua irmã mais nova, com a Sylvia. Algumas experiências traumáticas vieram a acontecer na vida do Dennis quando ele foi crescendo. Aos 8 anos de idade, o Dennis quase se afogou em uma praia na Escócia depois de ter sido puxado por uma correnteza e sido levado para o fundo do mar. Mas então o menino mais velho que estava ali perto viu o afogamento do Dennis e resgatou ele a tempo. Ao se lembrar disso, ele disse que sentia que naquele dia ele iria se encontrar com seu avô e que aquilo iria lhe trazer paz. Sentimento muito esquisito para uma criança de 8 anos de idade. A família do Dennis sempre foi muito religiosa e por ele também tentar seguir os ensinamentos da Bíblia, ele tentava reprimir seus sentimentos e desejos homossexuais. Tanto que durante a sua infância e a adolescência e também parte da sua vida adulta, ele não teve nenhum relacionamento amoroso ao longo dos anos. Então ele sempre ficava tentando reprimir os seus impulsos por medo do que os seus parentes e amigos poderiam pensar dele. Ele então tentava esconder seu desejo por homens por receio de como que a família iria reagir àquilo. É dito que certa vez o Dennis tentou acariciar o irmão mais velho dele durante uma noite. O Olav obviamente ficou muito irritado e assustado com a atitude do Dennis e a partir disso ele passou a notar o comportamento diferente que o Dennis tinha. Ele começou a notar que o irmão dele era um pouco afeminado, que gostava de meninos. Por causa disso, o Olav, ou Olav, eu não sei direito como que fala,
esse nome. Ele passou a zombar do Dennis na frente dos amigos e parentes, chamando ele de menina e dando a entender que ele era afeminado. Quando o Dennis tinha 10 anos de idade, sua mãe, a Elizabeth, se casou com seu segundo marido, chamado Andrew Scott, com quem ela teve mais 4 filhos. O Dennis e o seu padrasto nunca se deram bem, mas com o tempo, o Dennis aprendeu a respeitar o Andrew mesmo contra sua vontade. Em 1961, com 16 anos, o Dennis se alistou no exército e passou a trabalhar na cozinha do exército britânico. Ele se adaptou bem com a vida que ele levava lá e nos anos seguintes ele continuava se esforçando para não demonstrar seus interesses em homens. Então ele evitava tomar banho em conjunto com os outros rapazes e ele também tinha um quarto separado só dele lá no exército. Ele passou a beber bastante nesses anos em que esteve no exército e é dito que quando ficava bêbado, ele esperava que os seus colegas abusassem dele. E tinha vezes que ele fingia que estava bêbado e fingia que estava meio desmaiado, adormecido, para ver se algum amigo dele abusava dele ali enquanto ele estava dormindo. O Dennis chegou a contratar uma garota de programa para ele mostrar para os seus colegas que ele não era gay. Então, assim, mesmo que as pessoas nem falassem disso lá no exército, ele tinha essa questão de não querer demonstrar que ele era gay. E por causa do trabalho dele no exército, ele viajou para a Alemanha, para a Noruega, ele viajou também para o Reino Unido e ele até chegou a servir a guarda real da Rainha Elizabeth em uma cerimônia. E por fim ele viajou a trabalho para a ilha de Shetland, onde terminou seus 11 anos de serviço para o exército. Então, após 11 anos de carreira no exército, ele se aposentou ali daquele serviço. Em 1972, aos 28 anos, ele ainda precisava decidir qual seria a sua próxima carreira, já que ele havia sido dispensado dos serviços no exército e voltou a morar com a sua família. Enquanto ele morou com a sua mãe, ela chegou a falar várias vezes com Dennis sobre ele nunca ter arrumado uma namorada. Ela dizia que queria ver ele casando, formando uma família, tendo filho, mas o Dennis sempre fugia desse assunto. Até que em uma ocasião, o Dennis se juntou com seu irmão mais velho, o Olav, com a sua cunhada e com outro casal de amigos para assistir um documentário sobre gays. E é dito que nessa ocasião, todos que estavam lá na sala assistindo o documentário encararam o tema com escárnio, ficaram tirando sarro, exceto o Dennis, que ele não gostou nem um pouco das brincadeiras dos seus amigos e também do seu irmão. Nessa ocasião, o Dennis ficou defendendo ali os direitos dos homossexuais e com isso acabou gerando uma discussão com seu irmão. E por isso, Olav aproveitou a oportunidade para expor para a família toda que o Dennis na verdade era gay. Por causa dessa humilhação que ele sofreu, o Dennis parou de falar com seu irmão e foi embora da casa da sua mãe envergonhado. E a partir disso, ele só falou com a sua mãe esporadicamente através de cartas. Ele foi morar em Londres depois disso, onde lá ele passou a fazer treinamentos para trabalhar na Polícia Metropolitana, até ser efetivamente contratado. E foi nessa época que o pai do Dennis morreu e com isso ele herdou 1.000 euros, o que seria o equivalente de 10.000 euros hoje em dia. Por Dennis não gostar do seu serviço na polícia e pelo dinheiro que ele ganhou de herança do seu pai, ele saiu do emprego que ele tinha na polícia e passou a ficar em bares da região bebendo sozinho, até que ele começou a ir em bares gays da região, onde ele teve os seus primeiros relacionamentos com homens. Ele disse mais tarde que ele via esses encontros como ligações destruidoras de almas, nas quais ele só emprestava ao parceiro seu corpo em uma vã busca por paz interior. E enquanto isso, ele buscava um relacionamento duradouro com alguém. Ele até chegou a ter um relacionamento um pouco mais sério, mas acabou não dando certo, então ele meio que desistiu de ter um namoro sério. O Dennis mudou de emprego algumas vezes nesses anos, até trabalhar como funcionário público. E lá ele trabalhava de arrumar emprego para pessoas pouco qualificadas. Em seu local de trabalho, o Dennis era conhecido por ser um funcionário quieto e muito sozinho. Ele entrou nesse trabalho em 1973, aos 28 anos, e após algum tempo, ele passou a cometer seus crimes em série. O primeiro assassinato do Dennis ocorreu no final de 1978, no dia 30 de dezembro daquele ano. O Dennis, que já não tinha contato com seus familiares, passou aquele Natal sozinho. E por não querer passar também a virada do ano sozinho, ele foi até um bar que ficava na rua da sua casa, na Avenida Melrose, número 195. Então, na noite do dia 29 de dezembro daquele ano, ele foi para esse bar. Naquela noite, ele saiu de casa na intenção de encontrar alguma companhia para passar a noite com ele, e no bar ele conheceu um menino de 14 anos chamado Stephen Holmes. O Stephen havia acabado de sair de um show de rock com alguns amigos que ele tinha, mas decidiu passar nesse bar sozinho antes de ir para casa, para tentar comprar uma bebida alcoólica. Mas por ele ser menor de idade, ele não conseguiu comprar essa bebida lá no bar. O Dennis viu toda aquela situação acontecer e aproveitou essa situação para se aproximar do Stephen e chamar ele para beber na casa dele. Ele então convenceu o menino falando que lá eles poderiam beber à vontade e ainda curtir algumas músicas que eles gostavam. Então o Stephen aceitou ir para casa do Dennis, mesmo não conhecendo o Dennis,
para aproveitar o resto da noite lá com ele. Lá eles beberam bastante e acabaram caindo no sono. Mas na manhã seguinte, o Dennis acordou primeiro e pensou que quando o Stephen acordasse, ele iria embora. E o Dennis, ele estava cansado de ficar sozinho, ele não queria que o Stephen fosse embora. Nas suas confissões gravadas em fitas anos mais tarde, ele contou como aconteceu esse crime. Por não querer que o Stephen fosse embora, antes dele acordar, o Dennis pegou uma gravata que estava na pilha de roupas que eles vestiam na noite anterior e usou a gravata para estrangular o Stephen até a morte. O Stephen acordou super assustado, né, com o homem tentando estrangular ele ainda tentou lutar para sobreviver, mas ele acabou desmaiando no chão do quarto. O Dennis sabia que o Stephen não estava morto, ele estava apenas desacordado, então ele pegou o corpo do Stephen, arrastou até a cozinha e colocou ele sentado numa cadeira. Então ele enfiou o rosto do Stephen dentro de um balde de água. O Stephen acabou morrendo minutos depois por afogamento. Nos dias seguintes, depois do assassinato, o corpo do Stephen chegou a ser lavado pelo Dennis, deixado na cama dele, deixado também no sofá. Ele chegou a pendurar na parede o corpo do menino e ficou mudando o corpo de lugar diversas vezes ali pelo apartamento, como se estivesse realmente morando ali com o cadáver. E o Dennis confessou anos mais tarde ter assistido filmes e ter também feito relações sexuais com o cadáver. Dias mais tarde, o Dennis colocou o corpo do Stephen embaixo das madeiras do chão da sua casa e manteve o corpo ali durante 8 meses. Então ele ficou ali com o cadáver na casa dele, meio que enterrado embaixo do assoalho de madeira que ele tinha, até que ele decidiu finalmente que era hora de tirar os restos mortais que estavam enterrados no chão dele e queimou o que tinha sobrado ali do cadáver no fundo do quintal dele. E ele queimou junto com pneus e borracha para disfarçar o forte odor do corpo em decomposição. Anos mais tarde, em sua confissão, o Dennis Nielsen admitiu nem ao menos saber o nome da sua primeira vítima e disse que imaginava que ele tivesse cerca de 17 anos. Na verdade, a identidade do Stephen só foi confirmada em 2016 através de exames de DNA. Ele tinha só 14 anos quando ele foi assassinado e a sua mãe morreu em 2002 sem saber o que de fato tinha acontecido com o filho dela. Agora voltando, novamente na linha do tempo aqui dos assassinatos, em 11 de outubro de 1979, o Dennis tentou assassinar um estudante que era de Hong Kong, chamado Andrew Hu. O Andrew, que estava passeando por Londres, conheceu o Dennis em um pub. O Dennis, então, o atraiu para o seu apartamento para eles terem relação sexual por lá, e após chegarem no apartamento, o Dennis tentou estrangular o Andrew. Mas o Andrew conseguiu fugir do apartamento e relatou o que tinha acontecido para a polícia. O Dennis foi questionado pela polícia na época, mas como o Andrew decidiu não prestar queixa, os policiais liberaram o Dennis. O segundo crime do Dennis ocorreu quase um ano inteiro depois da morte do Stephen. Em 3 de dezembro de 1979, o Dennis conheceu um rapaz chamado Kenneth James Ockenden, de 23 anos. Ele era um estudante canadense que estava viajando pelo Reino Unido e visitando parentes e familiares que moravam pela Grã-Bretanha. O Kenneth estava no final da sua viagem e ele voltaria para sua casa no dia 4 de dezembro. Mas um dia antes dele voltar para casa, ele decidiu ir conhecer um bar em West End, e lá ele conheceu o Dennis. Enquanto eles conversavam, Dennis descobriu que o jovem era um turista e prometeu a ele que iria levar o Kenneth para conhecer os pontos turísticos da cidade naquela noite. O Kenneth aceitou a proposta e naquela noite eles visitaram alguns lugares turísticos de Londres, até que em determinado momento Dennis comprou algumas bebidas em um bar e convidou o menino para passar a noite na sua casa. O Kenneth aceitou e chegando lá, o Dennis deixou o Kenneth ouvir música em seu rádio com um fone de ouvido que era dele. Segundo Dennis, em suas confissões, anos mais tarde, ele não se lembra exatamente quando o crime aconteceu, mas ele conta que não queria que o Kenneth fosse embora e voltasse para o Canadá no dia seguinte. Então ele decidiu manter o cara lá de alguma forma. Depois do Kenneth colocar os fones de ouvido para ouvir a música, o Dennis aproveitou a situação e enforcou o menino com o fio do fone de ouvido. Ele arrastou o corpo do Kenneth pela casa com os fones de ouvido estrangulando o pescoço dele até ter certeza que o menino tinha morrido. E o próprio Dennis contou anos mais tarde que ele chegou a colocar aquele fone de ouvido depois que ele tinha matado o Kenneth para ouvir ali um pouco da música e depois ele se serviu com uma dose de rum. Então, assim, o corpo estava na frente dele, ali no apartamento dele, e ele nem se importou. Ele quis ouvir uma música e tomar uma dose de rum depois de ter matado o Kenneth. Depois disso, ele lavou o corpo do Kenneth enquanto ele tomava banho. Então, ele tomou banho com o cadáver, o que é muito bizarro. E no dia seguinte, no dia 4 de dezembro, o Dennis comprou uma câmera Polaroid para tirar fotos do corpo do Kenneth em diversas posições estranhas. E aí o Dennis contou anos mais tarde que ele deitou o cadáver em cima dele em sua cama enquanto ele ficava assistindo televisão. E ele falou que ele ficou com o cadáver em cima dele durante horas. E então, finalmente, ele decidiu embrulhar o corpo em sacos plásticos e enterrar. Então, ele enterrou o corpo embaixo da madeira da casa, como ele tinha feito com o primeiro corpo. Mas o que é mais bizarro é que durante 15 dias
dias, ele ficou enterrando e desenterrando o corpo do Kenneth algumas vezes. Quando o Dennis tirava o corpo de lá, ele colocava o cadáver sentado ao seu lado para assistir TV com ele na poltrona da sua casa, e o Dennis ficava bebendo alguma bebida alcoólica e assistindo TV ali com o cadáver do lado dele. O desaparecimento do Kenneth foi investigado pela polícia durante 3 anos, porém nada sobre o seu paradeiro foi descoberto. Tudo só foi descoberto quando o Dennis foi preso anos mais tarde. O Dennis fez a mesma coisa com as suas próximas vítimas. Depois de matar, ele cobria o corpo com plástico e enterrava embaixo das madeiras do chão do seu apartamento. E quando ele queria, ele tirava alguns corpos do chão para fazer com que os seus corpos convivessem com ele ali no seu apartamento. E ele usava desodorante para tentar disfarçar o cheiro de cadáver que tinha no local. Então ele começou a matar várias pessoas e começou a guardar ali embaixo das madeiras da sua casa, e às vezes ele também queimava os corpos no quintalzinho que tinha no fundo do apartamento, que era um apartamento térreo ali, e tinha um quintalzinho no fundo. Então ele usava aquele quintal dele, que era um gramado, para ele fazer algumas fogueiras e jogando os restos mortais lá e queimando tudo. Então, às vezes, ele tirava os cadáveres que estavam lá, que não estavam tanto em decomposição, e ficava convivendo ali com o cadáver. E aí, antes dele ir trabalhar, ele pegava e enterrava de novo o cadáver embaixo da madeira. Ele fazia isso até o corpo entrar em avançado estado de decomposição. Depois disso, ele cortava os restos mortais em pedaços pequenos e então queimava o corpo. E o que sobrava, ele escondia os restos mortais em armários, sacos de lixo, ou até mesmo jogava alguns pedaços pela privada. E alguns cadáveres, principalmente dos meninos mais novos, ele ficava acariciando o cadáver por dias, ele beijava, ele conversava com o cadáver, e tudo isso ele mesmo contou anos mais tarde, quando ele foi pego. O Dennis começou a matar com uma frequência cada vez maior. Antes do final de 1980, ele matou mais 5 vítimas. 3 meses depois do seu terceiro assassinato, Dennis matou novamente, mas dessa vez a vítima foi um pai divorciado, que na época tinha 26 anos. Algumas fontes dizem que esse rapaz se prostituía para ganhar um dinheiro extra, mas segundo os familiares da vítima, isso é mentira. Então não dá para saber bem se é verdade ou não. O nome dele era William David Sutherland. Ele já não era mais casado com a sua antiga esposa e ele tinha um filho de 3 anos com ela. Ele tinha chegado em Londres em agosto de 1980 à procura de trabalho como chefe de restaurante. E algumas semanas depois de chegar em Londres, ele desapareceu sem deixar notícias. Seus familiares tentaram encontrar ele, mas nunca tiveram nenhuma pista do seu desaparecimento. E só chegaram a ter notícias dele 3 anos depois, quando Dennis foi descoberto pela polícia. Na ocasião, eles logo começaram a conversar por serem da mesma região da Escócia e também por terem sotaques parecidos, e por conta disso, o Dennis convidou ele para ir na sua casa tomar uns drinks. Mas o próprio Dennis disse que não se lembra de muitos detalhes do que aconteceu depois que esse homem chegou na casa dele. Aparentemente, o William queria dormir com o Dennis por dinheiro, mas o Dennis parece que não quis ter relações sexuais com ele. Então, depois de uma noite de sono, ele acordou e o encontrou em sua cama. E aí esse rapaz acabou pegando no sono lá na casa do Dennis, e depois que o Dennis acordou e viu que o cara tava ali na sua cama desacordado, né, dormindo, ele aproveitou para matar o cara. Então, quando os crimes do Dennis vieram a público, foi que a família, através do reconhecimento de tatuagem e também dos restos de dentes postiços encontrados no local do crime, concluíram que o corpo era mesmo do William. A quinta vítima do Dennis, que chegou a ser identificada e que também foi a última vítima que o Nilson fez enquanto morava na Avenida Melrose, foi o Michael Stanley Barlow, de 23 anos. O crime ocorreu dia 17 de setembro de 1981. O Michael era um jovem órfão que, além de sofrer de problemas mentais, também sofria de epilepsias. Mas também era considerado como um mentiroso patológico. O Dennis encontrou o Michael em frente à sua casa, passando mal e se sentindo fraco, com as pernas tremendo, e o Dennis se aproximou para saber o que estava acontecendo, se ele poderia ajudar o rapaz, e o Malcolm disse que aquilo era por causa dos seus remédios para a epilepsia, que o deixava fraco daquele jeito. Ao tentar ajudar, o Dennis ligou para o hospital e pediu socorro para o jovem, e ele foi levado para um hospital de ambulância. Assim que esse menino ficou bem, no dia seguinte, ele voltou para a casa do Dennis para agradecer pela ajuda do Dennis. E quando o Dennis voltou para casa e se deparou com o Malcolm esperando por ele, ele perguntou se o menino queria entrar para comer alguma coisa e conversar um pouco. O Malcolm então entrou na casa do Dennis, comeu alguma coisa por lá e bebeu também bastante álcool, até que em determinado momento ele pegou no sono no sofá. O Dennis disse anos mais tarde que essa vítima teria o incomodado com sua presença porque ele queria que o menino fosse embora e o menino não ia, então ele decidiu matar também o menino ali. Então, enquanto o Malcolm dormia, o Dennis aproveitou para estrangular ele. Mas dessa vez o Dennis não sabia o que fazer com o corpo do Malcolm, porque o lugar onde ele guardava os restos mortais das suas vítimas já estava lotado, tinha uma dúzia de corpos lá.
Ele então decidiu esconder esse corpo embaixo da pia da cozinha. E nos próximos dias ele continuou ali, mexendo nos corpos, tirando debaixo da madeira e colocando pra ficar perto dele, e depois ele enterrava de novo. A vida dele era assim no apartamento, ele morava com aquele monte de cadáver e ficava o tempo inteiro mexendo com aquilo. Até o momento que ele viu que estava com um problema sem solução, porque ele não tinha mais como enterrar os corpos das vítimas embaixo das madeiras da sua casa, por falta de espaço, e além disso a sua casa estava fedendo com odor de corpos em decomposição. A casa começou a ficar cheia de insetos e também de larvas, infestando todo o apartamento por causa da coleção de corpos que ele deixou enterrado ali, e ele chegou a falar que ele via insetos saindo da boca, dos olhos e também de outros buracos dos cadáveres que ele deixava ali, e mesmo assim ele falou que ele continuava dando banho nos cadáveres, assistindo TV junto com o cadáver do seu lado e até mesmo dormindo junto. Ele chegou a jogar desodorante embaixo das tábuas de madeira e passou a borrifar inseticida no apartamento 2 vezes ao dia, mas o odor de decomposição e a presença de bichos e moscas permaneceram, né? Aquilo não funcionou. Por conta das condições do prédio em que ele morava na época, ele foi avisado pelo dono do apartamento, que ele só alugava, né, o apartamento, ele era um inquilino, então ele foi avisado pelo dono do apartamento que teria que se retirar do apartamento em que ele morava, já que o local teria que passar por reformas e também por renovações. O Dennis, então, a partir disso, precisava se desfazer de todos aqueles restos mortais das suas últimas 5 vítimas que sobravam ali. Então ele colocou fogo ali nos corpos e o que sobrou dos corpos ele enterrou no fundo do quintal. Então o Dennis foi morar em uma casa na rua Cranley Gardens, no número 23. Lá ele fez mais 3 vítimas. Mas nesse local era mais difícil do Dennis cometer os seus crimes porque ele morava no último andar dessa casa, que era uma espécie de pensão. E lá ele não tinha como enterrar os corpos no chão da casa. Mas o Dennis, ele ainda queria continuar matando, né? Ele queria continuar satisfazendo aquele desejo que ele tinha de matar. Ele chegou a chamar algumas pessoas para ir até a sua casa, mas não cometeu nenhum assassinato. Em uma situação ele até tentou, mas acabou desistindo logo em seguida. Até que ele conheceu um rapaz chamado John Peter Howlett, de 23 anos. E foi a primeira vítima que o Dennis fez nessa casa que ele estava morando. O método já conhecido do Dennis permanecia o mesmo. Ele se encontrava com a sua vítima em um bar, começava uma conversa e depois o convidava para beber em sua casa. O John Peter já tinha visto e conversado com o Dennis em outras ocasiões, mas dessa vez ele aceitou ir na casa do Dennis. Lá eles ficaram bebendo e assistindo filmes e em determinado momento é dito que o John foi descansar no quarto do Dennis. Mas o Dennis não queria que o John ficasse por lá e até chegou a pedir que o Peter fosse embora. Mas como ele já tinha bebido bastante, ele nem acordou direito, ele não levantou, ele continuou dormindo na cama do Dennis. Ao notar que o John estava vulnerável, o Dennis então decidiu o matar. Essa vítima foi a mais difícil do Dennis conseguir matar, porque o John, ao notar que o Dennis estava tentando estrangular ele lutou pela sua vida e tentou estrangular o Dennis de volta. Nessa briga, o John conseguiu deixar algumas marcas de dedos no pescoço do Dennis, mas o Dennis acabou ganhando na força bruta e ainda chegou a acertar um golpe na cabeça dele com um objeto. E isso fez o John ficar tonto e perder as suas forças, e então o Dennis enforcou até que ele ficasse inconsciente. Apesar do Dennis tentar seguir o mesmo padrão de afogar sua vítima em um balde de água ou na pia, o John Peter era um homem bastante forte, então ele não morria, ele continuava respirando, mesmo inconsciente. O Dennis afogou o John por 3 minutos em um balde, mas ainda assim ele tinha batimentos cardíacos e ele continuava respirando. Então o Dennis levou o corpo dele para a banheira da sua casa e o afogou ali. E dessa vez ele teve que segurar o corpo embaixo da água por 10 minutos até ter certeza que o cara tinha morrido. O corpo do John foi desmembrado, dissecado e partes da sua carne foram jogadas no vaso sanitário. Os ossos da vítima foram colocados em grandes sacos de lixo e guardados dentro do armário. Outra vítima foi um homem chamado Archibald Graham, de 27 anos. O Dennis o matou no final de 1982. Após matar a sua vítima da mesma forma que ele fazia sempre, atraindo para sua casa, esse corpo ficou submerso na banheira cheia de água por quase 3 dias inteiros, até o Dennis decidir dissecá-lo também. Nesse período, o Dennis falou no seu trabalho que estava doente e tinha que ficar em casa, então nesses dias que ele ficou em casa, na verdade ele ficou dissecando o corpo da sua vítima. E para se desfazer do corpo, ele jogou partes do corpo pela privada. Isso fez com que o encanamento da casa ficasse entupido. Porém, com a dissecação dos corpos das últimas 3 vítimas que o Dennis fez, os moradores daquela pensão começaram a viver uma situação insuportável com os problemas de encanamento no local. O encanador foi chamado até pelo próprio Dennis, que percebeu que o encanamento da sua casa estava entupido. Então ele chamou o encanador, assim como os outros moradores da pensão, para solucionar o problema. E quando o encanador, chamado Michael Catran, foi contratado para resolver esse problema, ele abriu um grande ralo
ralo que tinha ao lado da pensão e lá ele encontrou partes de ossos, de carne humana e fora o cheiro insuportável de morto que estava no encanamento. O Michael então chamou seu supervisor e, por já ser tarde da noite naquele dia, eles adiaram o conserto do serviço para a manhã seguinte. Mas antes deles irem embora, o Dennis perguntou para eles sobre a situação do encanamento, por que estava tudo entupido, e eles falaram para o Dennis o que encontraram lá. Eles falaram que encontraram pedaços de carne. Então o Dennis percebeu que poderia ter sido pego e naquela madrugada ele passou horas tentando limpar o ralo. Quando o Michael e o supervisor chegaram na manhã seguinte, acharam muito estranho, porque agora o ralo que estava cheio de carne e osso e tudo sujo, imundo e fedendo, agora estava limpo. Mas ainda assim, eles mexendo nos canos conseguiram tirar de um dos canos do ralo mais restos mortais. Eles encontraram mais carne humana e também ossos humanos, que seriam pedaços de mão, pescoço e também outras partes de corpos. O Michael então acionou a polícia imediatamente e os policiais chegando lá, de cara eles começaram a investigar os canos da pensão e também investigar os moradores do local. Depois de alguns dias foi confirmado com exames de patologia que os ossos eram de fato humanos. A polícia então, conversando com os inquilinos do prédio, ficou sabendo que aquele encanamento vinha do apartamento do Dennis, que morava no apartamento do último andar. O inspetor-chefe, chamado Peter Jay, e 2 policiais optaram por esperar do lado de fora da casa até que o Dennis voltasse do trabalho. Quando o Dennis voltou para casa, os policiais se apresentaram e falaram que estavam lá para investigar o entupimento nos ralos do apartamento dele. Ao entrar no apartamento, logo os policiais notaram o forte odor de carne podre no local, e fora que logo de cara eles perceberam que o Dennis era um cara meio suspeito, ele era um cara meio esquisito. Os policiais logo enquadraram o Dennis e mandaram ele falar logo onde que estavam os corpos que ele estava escondendo ali. E o Dennis falou que realmente tinha um corpo lá e que estava dentro do armário. O Dennis foi preso ali mesmo em flagrante. No caminho para a delegacia, o chefe da polícia perguntou se aquele resto mortal pertencia a uma ou 2 pessoas, e foi quando o Dennis respondeu, olhando pela janela da viatura: são 15 ou 16, desde 1978. Então o que eles pensavam ter sido um assassinato ou 2 no máximo, na verdade era mais de 15. Desde então, ninguém conseguia acreditar nos crimes que o Dennis cometeu nos últimos 5 anos sem ninguém perceber. Naquela noite, mais policiais foram até o apartamento para revistar o local e lá eles encontraram sacos plásticos no guarda-roupa, uma sacola que continha 2 torsos dissecados, uma sacola de compras contendo vários órgãos, outra bolsa com um crânio humano, quase completamente sem carne já, e outra cabeça decepada, e também um torso com braços presos, mas sem as mãos. Então assim, eles encontraram uma cena de horror, bem estilo Jeffrey Dahmer, né? O Dennis ainda confessou na delegacia que tinha mais restos mortais guardados em uma caixa de chá na sua sala de estar, e também outros restos dentro de uma gaveta virada em seu banheiro. Essas partes pertenciam aos corpos de 3 homens, todos que ele havia matado por estrangulamento. Ele deu o nome de algumas das suas vítimas, já outras ele dizia que não se lembrava o nome. Ele também afirmou que a partir de dezembro de 1978 ele havia matado 12 ou 13 homens em seu antigo endereço, na Avenida Melrose. Ele também admitiu ter tentado sem sucesso matar aproximadamente outras 7 pessoas que acabaram escapando ou que em alguma ocasião ele decidiu deixar ir embora. Em uma busca adicional por restos mortais na sua casa, os policiais encontraram a parte inferior de um torso e 2 pernas guardadas em uma bolsa no banheiro. Eles também encontraram um crânio e vários ossos na caixa de chá onde ele falou que tinha guardado. No mesmo dia em que tudo foi descoberto, Dennis acompanhou a polícia até a Avenida Melrose, que era a primeira casa onde ele morava, e lá ele indicou os 3 locais no jardim dos fundos da casa onde ele tinha colocado fogo dos restos mortais das suas vítimas, e também onde ele tinha enterrado as suas vítimas. O encanador entrou em contato com o Daily Mirror nessa época para contar para o jornal sobre a busca em andamento dos restos mortais, e isso levou o jornal a divulgar a história e também a despertar um interesse enorme na mídia com esse caso. Em 11 de fevereiro de 1983, o Dennis Nilsen foi oficialmente acusado de assassinato. Ele foi mantido em prisão preventiva até seu julgamento. Ele foi levado a julgamento no dia 24 de outubro de 1983, e lá ele se declarou inocente de todas as acusações. Na verdade, durante o julgamento, a principal discussão entre o promotor e o advogado de defesa não era se o Dennis havia matado aquelas pessoas ou não. Eles já tinham certeza que ele tinha feito aquilo. Mas o que a defesa queria alegar era sobre o seu estado mental, antes e durante os assassinatos. O advogado de acusação argumentou que o Dennis esteve são dos seus atos durante
todos os assassinatos e no controle total das suas ações, e que inclusive matou com premeditação. Já o advogado de defesa argumentou que, na verdade, o Dennis não tinha intenção de cometer aqueles assassinatos, e que ele não tinha capacidade mental para premeditar um assassinato. E, portanto, ele deveria ser condenado apenas por homicídio culposo, que é quando você não tem intenção de matar. E a defesa, apesar de confirmar que ele tinha comportamento narcisista, falou que, na verdade, ele também tinha distúrbios e surtos ocasionais que o impediam de se lembrar dos seus atos. Já a promotoria declarava que ele era uma pessoa normal, mas com comportamento manipuladores, e que, apesar dele conseguir formar laços com outras pessoas, ele escolhia por conta própria tratar suas vítimas como meros objetos para ele satisfazer os seus desejos. A acusação ainda falou que não existia nenhuma prova que o colocasse de fato como uma pessoa mentalmente incapaz por alguma desordem mental. Então não tinha nenhuma prova que ele tinha algum problema mental, então ele fazia tudo aquilo bem consciente do que ele estava fazendo. No fim, o júri decidiu que ele era culpado e plenamente capaz de planejar e matar suas vítimas, sabendo exatamente o que estava fazendo. Por 2 tentativas de homicídio e pelo assassinato de 6 homens, o Dennis Nilsen foi sentenciado à prisão perpétua em 1983. O Dennis morreu em 12 de maio de 2018 por causa de uma embolia pulmonar e hemorragia. Seu corpo foi cremado e não havia nenhum membro da sua família no dia da sua cremação. Apenas 3 agentes penitenciários e um amante dele que ele tinha conhecido na prisão. Suas cinzas foram entregues aos familiares, mas não se sabe o que eles fizeram com ela. Cerca de 7 vítimas do Dennis continuam sem identificação até hoje. Então, até hoje não se sabe de quem seriam os restos mortais das demais vítimas que foram encontradas no fundo da casa 195 da Avenida Melrose. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal e até o próximo caso.